Olá, pessoal. O Tribunal de Contas da União, recentemente, no Acórdão 1753, abordou um tema muito interessante relativo aos limites para as alterações consensuais nos contratos administrativos. Como é disso, todos sabem, a Lei 14.133, ela, embora trate expressamente sobre os limites para as alterações unilaterais nos contratos administrativos, ela não repetiu o dispositivo similar na Lei 8.666, que aplicava esses limites também para os acréscimos consensuais, de maneira que não há, em relação às alterações consensuais, limites expressamente previstos na Lei 14.133. Um debate interessante e polêmico do ponto de vista jurídico, que já vem sendo capitaneado pela melhor doutrina. Diversos autores tratam deste assunto. Eu destaco aqui a professora Gabriela Pécio, talvez a primeira que tenha escrito sobre ou levantado esse ponto. E a grande questão é, deveriam se aplicar implicitamente os limites previstos para as alterações unilaterais ou não? E não existiria um limite expresso, embora isso não significasse que não existisse, não devesse ser imposto algum limite para as alterações consensuais. E essa segunda corrente, defendida pela professora Gabriela, por mim e por tantos outros autores e professores da área, parece ter sido adotada pelo Tribunal de Contas da União, ao defender o TCU que não há um limite expresso para as alterações consensuais, os acréscimos nas alterações consensuais, mas não há também uma liberdade para que essas alterações consensuais extrapolem os limites tradicionalmente utilizados para as unilaterais. Diferentemente do que se imaginava, que o Tribunal de Contas da União repetiria os requisitos definidos naquele seu famoso acórdão de 99, que periodicamente acaba sendo repetido para as alterações qualitativas, o acórdão 1753 abordou análise de elementos do ponto de vista social, do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, como critérios que precisam justificar a suplantação dos limites tradicionais para alterações contratuais. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União faz questão de deixar claro que os limites, mesmo para as alterações unilaterais, valem tanto para as alterações quantitativas como também para as alterações qualitativas. Inclui, entre os requisitos que precisam ser analisados, por exemplo, o impedimento definido pela própria lei de que haja transfiguração do objeto com alteração contratual. É um ponto interessante esse acórdão. O TCU já apresenta um norte interessante a ser dado para o disciplinamento desse tema, mas há ainda alguma incerteza sobre quais os parâmetros para aquelas situações contratuais e que, infelizmente, corriqueiramente acabam acontecendo, em que alterações notadamente qualitativas impõem uma superação do limite, dos tradicionais limites de 25% ou mesmo de 50% no caso de reforma de edifício ou de equipamento. Parece-me que haverá ainda um espaço a ser solucionado, seja através de outras posições jurisprudenciais ou mesmo através de normativos e regulamentos que estabeleçam alguns critérios mais claros ou mais objetivos para que, diante de uma situação concreta, o gestor público ele tenha maior segurança para aceitar uma alteração contratual acima dos limites expressamente definidos pela lei para as alterações unilaterais, mesmo que se tratem de alterações consensuais. É um interessante acórdão, mas me parece que esse é um tema que ainda ensejará maiores discussões e que talvez justifique normatizações ou regulamentações que procurem dar mais segurança ao gestor público que está atuando diretamente no contrato administrativo.